No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a situação atual do petróleo, quais os benefícios e malefícios dessa situação atual. Será que podemos esperar altas no nosso combustível aqui no Brasil? E também vamos conversar um pouco sobre as situações de algumas ações desse setor de petróleo. Mas antes da gente ver todos esses assuntos, eu peço para você já se inscrever no canal e deixar aquele like, tá, pessoal? Muito importante para o meu crescimento aqui, tá bom? Mas vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, o criador aqui do canal Victorious. Antes de mais nada, igual eu comentei, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, tá? É muito importante para o meu crescimento e desenvolvimento aqui no YouTube, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer um bate-papo sobre a situação atual do petróleo. Igual eu falei para vocês, hoje nós vamos abordar alguns aspectos muito importantes quanto ao petróleo estar muito elevado, a disparidade de preços daqui do Brasil com o exterior e também como as empresas daqui do Brasil desse setor estão sendo afetadas. Muito bem, um dos principais motivos da alta do petróleo atualmente é por conta da escassez da oferta. Isso ocorre quando a oferta é maior do que a quantidade demandada. E essa escassez de oferta vem trazendo uma certa preocupação para o mundo, principalmente por conta da elevação do Brent, que é o valor do barril do petróleo. O preço do Brent está sendo impulsionado por uma decisão da Arábia Saudita e da Rússia de estender as reduções de produção até o final de 2023. Resumindo para vocês, essa escassez de oferta acabou sendo desencadeada por conta da redução de produção da Rússia, junto com a Arábia Saudita, que no caso é uma estratégia da Rússia ante a situação que ela está envolvida atualmente, que todo mundo já está acompanhando. E essa estratégia, segundo eles, serão mantidas por pelo menos até o final de 2023. E toda essa situação acabou desencadeando o aumento dos preços do petróleo e de derivados. E por conta também dessa incerteza de suspensão de exportações russas, se eles vão fazer as alterações ou não vão fazer, a Petrobras até o momento ela decidiu manter até o momento essa defasagem, aguardando o que a Rússia vai fazer. Até porque, segundo eles, não há risco de desabastecimento no momento. Porém, segundo alguns analistas, essa falta de exportação da Rússia está afetando diretamente a receita dela, principalmente por conta dessa receita ser muito importante para ela, ainda mais no momento que ela está atualmente. Fora isso, a Rússia não tem mais onde estocar tanto produto, ou seja, manter essa estratégia de evitar a exportação começa a trazer mais danos do que benefícios para a Rússia. E segundo um analista da Ativa Investimentos, a pressão vai aumentar a partir de meados desse mês, quando o embargo russo deve começar a fazer algumas ações, a tomar algumas medidas quanto a essas exportações. O que foi falado lá no início é de que esse ano eles vão manter essa política de restringir exportações e também a redução de produção, contudo o tempo é soberano, a qualquer momento eles podem reavaliar essa situação. Ok, mas e a gasolina aqui do Brasil? Depois de toda essa situação que eu falei, ela vai subir? Não vai? Vai ficar estagnado? Muito bem. Bom, o mercado está sim esperando um aumento para o diesel pela Petrobras e também, consequentemente, na gasolina. Porém, ainda há incertezas, igual eu comentei com vocês, sobre a exportação da Rússia. Essa decisão da exportação ou não da Rússia vai afetar diretamente a decisão da Petrobras em manter ou não a política de preços. Porém, nós já podemos pegar como exemplo o mês de agosto, onde eles travaram o preço daqui do Brasil comparado ao preço do petróleo lá de fora, e essa situação acabou desencadeando uma falta de diesel em alguns postos. Eles estão apenas aguardando o que vai ser feito lá na Rússia, qual será a ação tomada para eles reagirem. Segundo o pessoal da Monte Bravo, eles descartam o aumento pela Petrobras nesse momento, principalmente porque a estatal ela está absorvendo toda essa diferença de mercado. Ou seja, a Petrobras ela está sendo afetada diretamente
nessa situação. E uma Petrobras sendo afetada, vai ter uma redução do lucro dessa empresa. Se a Petrobras começa a trazer prejuízos atrás de prejuízos, como nós vimos nos anos anteriores, no período de 2015, provavelmente vão ser reduzidos os investimentos nela mesma. Isso é muito ruim para o Brasil, principalmente para o desenvolvimento dessa área para o mercado brasileiro. Cabe agora a gente aguardar o que será feito, se eles vão realmente aumentar o preço dos combustíveis, ou eles vão aguardar, vamos esperar essa situação, essa reação da Rússia, que será feito. Outro ponto que tem afetado bastante essa situação do aumento do preço do petróleo é a redução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Principalmente porque o estoque de petróleo deles já está perto de cair abaixo dos 20% de sua capacidade e atualmente a gente tem como conhecimento que eles já operam a 22,4% da sua capacidade. Abaixo desses 20% traria muitas instabilidades para os Estados Unidos. Fora também esse aspecto dos Estados Unidos, nós temos a fala do presidente da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, onde ele ressaltou que a estatal deve segurar os preços por um bom tempo, não apenas pela volatilidade do mercado, principalmente do retorno da cobrança do PIS e COFINS, que vai ser feito nesse período de outubro. Agora, se nós verificarmos a situação do Brent atualmente, o gráfico mensal dele, no longo prazo estamos vendo uma tendência de alta, principalmente por conta do pós-pandemia até 2022, onde teve aquela queda. Porém, nós podemos verificar que nesses últimos meses o gráfico se manteve numa certa instabilidade, um certo momento de indecisão, principalmente porque ele está no momento próximo às médias dos últimos 200 meses, 20 meses e 9 meses. Ou seja, não sabemos ainda qual será a tendência desse gráfico. Até o momento, precisamos acompanhar para ver qual será a tendência. Na parte superior direita, podemos verificar o gráfico semanal, que está numa tendência de alta, porém podemos esperar sim um processo de queda. E na parte abaixo, temos o gráfico diário, que já iniciou esse processo de queda. Comentando um pouco sobre as empresas desse setor e como tem afetado, eu trouxe aqui a RRRP3, e no caso do gráfico dela, como é até uma empresa recente, ela nos últimos meses trabalhou com uma certa incerteza. Se a gente pegar a INAT3, aí podemos verificar que é uma empresa que vem trabalhando em tendências de altas e em alguns momentos tivemos uma queda fora da sua tendência. Foi durante a pandemia e durante o ano passado também, que agora já tivemos um retorno, que foi no período que o Brent voltou a caminhar. Quanto a Prio 3, bom, essa é uma empresa que, para quem busca rentabilidade, ela é perfeita, principalmente por conta da sua tendência. Para quem busca dividendos já não é tão interessante, mas em compensação a sua rentabilidade, vejam a estabilidade que ela traz e a segurança também, tá? Logicamente que precisamos acompanhar os dados fundamentalistas também para ver qual é a reação da Prio quanto à economia, todas essas situações. Mas reparem que durante essa alta do Brent, no caso do petróleo, ela também se elevou. E quanto à Petrobras, a mais famosa, bom, por incrível que pareça, ela é uma ação que ela está em tendência de alta nos últimos meses. Reparem que desde 2016 ela reverteu essa tendência de baixa que tinha entrado desde a época de 2008. E apesar de todos os fatores dela, por conta do governo e também das incertezas, ela foi caminhando, principalmente no momento que ela começou a caminhar com as próprias pernas. E além disso, ela começou a pagar muitos dividendos, a ter um lucro muito elevado. Isso acabou sendo muito positivo para ela voltar a ter investimentos. O único momento dela que acabou desencadeando um período fora da sua tendência de alta foi durante a pandemia. Após isso, vejam que só temos tendências de altas nos últimos meses. Vejam que também ela está num momento muito elevado, também quase pegando o pico de 2008, onde nós precisamos se atentar a isso, pois pode vir ali uma reversão, ok? Outro aspecto que pode afetar muito essa empresa
É por conta da disparidade de preços do petróleo com o combustível daqui do Brasil. Essa disparidade vai afetar diretamente as finanças da Petrobras. Bom, na minha opinião, acredito que uma hora ou outra a Petrobras vai ter que aumentar esses preços de gasolina, diesel aqui no Brasil, principalmente por conta dessa situação que está acontecendo no exterior. Manter essa estratégia em aguardar os russos agirem para eles terem uma reação, não sei se é bom, se é ruim, vamos ter que aguardar para ver, mas o pior disso tudo, quem vai levar a pior, vai ser a Petrobras e principalmente os investimentos desse setor no Brasil. Muitas pessoas veem isso que a população vai se beneficiar, a empresa que se ferre. Bom, não é muito bem assim. Até porque se a empresa não tem lucro, não vai ter investimentos dessa área petrolífera, tá? Então, é um negócio para a gente ficar atento, porque situações como essa afetam diretamente a economia, na qual já vem sendo afetada muito nesse ano e principalmente nos próximos anos, até porque a economia como um todo, ela acaba sendo afetada por decisões feitas hoje apenas lá no futuro. Então nós vamos ver essas situações que estão sendo feitas agora, essas decisões que estão sendo tomadas nesse momento, apenas no futuro de coisa de 2 a 3, 4 anos até. E nós já tivemos exemplos no passado quanto a isso. Por isso, manter um equilíbrio na nossa economia é importantíssimo para não desencadear uma crise financeira muito ruim para o Brasil no futuro. Vou deixar um vídeo aqui no lado que eu fiz, que é referente à situação atual da Selic, tá? Deem uma olhada depois. Também não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, tá? Muito importante. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. E é isso, galera. Fui, pessoal.